Olá, alunos da C21, bem-vindos a mais uma aula aqui na plataforma, professor Anderson de volta. Hoje, para começar uma conversa com vocês sobre circunferência e círculo. Tá? Primeiro vamos definir algumas coisas, né? Circunferência é esta figura aqui. Isto é uma circunferência. Ela é o conjunto de todos os pontos que estão equidistantes de um centro, que tem a mesma distância do centro. Então, se eu pego uma determinada abertura e marco um determinado centro, eu vou chamar de circunferência todos esses pontos que estão equidistantes desse centro. Se eu pintar uma circunferência e contar essa borda e tudo que tem dentro, aí eu tenho um círculo. Olha a diferença. Circunferência é só a borda. Círculo é a circunferência pintada. É ela inteira. Se eu recortar aqui, eu vou ter um círculo. A circunferência é a borda dela. Essa linha da borda, sem espessura, né? Porque é uma linha, é o conjunto dos pontos na borda, na margem do círculo. Certo? Então, vamos começar a fazer essa definição no quadro. Vou falar mais duas coisas antes de pausar, escrever tudo e repassar para vocês. Essa distância do centro até esta borda, ela é chamada de raio. O raio da circunferência. Assim como nós temos lá o raio da bicicleta, no aro, tudo mais. E a distância de um ponto a outro, passando pelo centro, é chamado de diâmetro. Diametralmente opostos. Quer dizer, bem pelo meio. Tá passando pelo meio. Só que como ela não tem lados, qualquer diâmetro que eu cortar, está cortando ela ao meio, certo? Qual é a relação do raio com o diâmetro? Se do centro até a borda chama raio, um diâmetro são 2 raios. Eu vou escrever isso tudo aqui e vou retomar com vocês. Agora escrito bonitinho, tá? A circunferência, então, é o conjunto dos pontos equidistantes, igual, equivalente, equidistante, mesma distância. Então, eu tenho uma mesma distância o tempo inteiro. O conjunto dos pontos equidistantes são um ponto central, o centro. É a borda do círculo, tem apenas comprimento. Ela não tem espessura, ela é só a medida da borda. Tá? Quando a gente falar em circunferência, a gente está falando na medida da borda. Círculo é a região delimitada pela circunferência. Ele possui área. Então, assim, se eu recortar uma circunferência, dali eu tenho um círculo. Se eu pintar uma circunferência, essa parte interna é o círculo. O raio, a distância do centro até a borda. O diâmetro é a reta que atravessa o círculo pelo centro, ligando dois pontos da circunferência. Mede o dobro do raio. R em azul, D em vermelho. Raio em azul, diâmetro em vermelho. A gente tendo consciência de pelo menos esses elementos, mais o centro, né, que é o ponto central ali, onde eu comecei toda a história, a partir daí a gente consegue começar a trabalhar com vários conceitos relativos a círculo e circunferência. Ok? Dá um pause, copia esses conceitos e quando voltar a gente começa a ver a matematização disso. Matematização não, né? A aritmética e a álgebra. Professor dizendo que geometria não é matemática chega a ser um fiasco.
Primeiro vamos a alguns esclarecimentos que acho que os professores de história vão gostar bastante de saber que o professor de matemática fala a respeito disso. Uma das mais importantes aplicações da circunferência, e eis o meu compasso para o quadro no momento, é uma tampa de um potinho, é a invenção da roda, né? E aí a gente vê nos desenhos, né, vê até em filme aparece esse tipo de coisa, assim. O Neandertal, o tal do homem das cavernas, construindo a roda, assim, como se aquilo fosse, meu Deus do céu, a partir de agora ele vai se deslocar, super. Só que a roda é uma invenção que tem 5.000, mais de 5.000, mas menos de 6.000 anos, assim. Ela é 3.500 antes de Cristo. Entre 3.500 e 4.000 antes de Cristo ali. Os primeiros exemplos de uso de roda como um facilitador de transporte, né? De ter um veículo que vai rodar e que vai andar com mais facilidade. Então, assim, esse é um ponto bem interessante. E os estudos a respeito do círculo e da circunferência também tem mais ou menos esse tempo, assim, porque as pessoas queriam saber, dado esse centro, né, que gerava uma figura que reunia todos os pontos equidistantes a esse centro, qual era o comprimento dessa circunferência, né? Eu tenho um centro, que aqui não vai estar bem localizado, porque não estou usando um compasso, né? Eu tenho um centro, eu tenho um determinado raio, essa distância que eu escolhi do centro até a borda, e aí queria-se calcular esse comprimento. E por muitos anos se teve diferentes aproximações desse comprimento. E nesse momento eu trago isso aqui. Essa palavra grega, ela está relacionada ao perímetro, né? Ela é perímetros. E a gente sabe que o perímetro, ele é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. A questão que a gente tem com a circunferência e com o círculo é que nós não temos lados. Ela é uma figura de infinitos pontos equidistantes. Mas eu ainda tenho que saber o perímetro dessa circunferência. Os egípcios já tinham uma aproximação muito boa, né, para o cálculo desse perímetro relacionado a esse raio, né? Eles usavam a medida do raio multiplicada por 2, no caso a medida do diâmetro, e multiplicavam por uma fração que dava aproximadamente 3,16 egípcios. 3,16. Os babilônicos nem usavam fração. Multiplicavam por 3 mesmo e amém, seja o que Deus quiser. A gente só veio a ter boas e reais aproximações de quanto valia essa constante que nos permitia medir a circunferência no século XV, com os árabes, que calcularam mais de 15 casas depois da vírgula do pi. Com precisão, inclusive, tá? Mais de 15 casas. E a gente sabe, né, que o pi, ele é um número irracional. São infinitas casas depois da vírgula, sem nunca se repetir.
E ele surge, né? Ele tem a sua origem nesses estudos da circunferência. O que a gente precisa saber sobre a circunferência? Então, né? O que esses caras estavam querendo saber era qual era a relação entre a circunferência e o diâmetro de uma figura. E aonde se chegou efetivamente já no século XVIII, 1700 e alguma coisa, foi neste valor que foi chamado de π, a letra grega que começa a palavra, e que hoje a gente sabe que é 3,141592,6 e vai infinitamente sem nunca se repetir. Quais os valores mais utilizados para se trabalhar com π? Aproximadamente 3,14. Esse é o mais comum, tá? Quando a gente precisa de muita precisão, a gente usa π aproximadamente 3,1416. Vai construir uma ponte super, e tem que fazer uma previsão. Calcula com 3,1416. Tu vai usar o π, hoje os computadores têm trilhões, 4 trilhões de casas depois da vírgula do π. Por que 16? Porque a gente está fazendo um arredondamento aqui, ó. 59, está mais perto de 50 ou de 60? Do 60. Então, ao invés de 5, eu vou usar 6, chego num valor bem próximo. Ok? E se eu sei que o π é essa distância, é essa razão entre circunferência e diâmetro, eu posso, então, efetivamente... Onde é que está minha caneta preta? Perdi. Tá aqui. Efetivamente, calcular a circunferência, a medida da circunferência. Esse perímetro da circunferência, a medida da circunferência. A circunferência, eu posso dizer, aqui está dividindo, eu vou ajeitar multiplicando. A circunferência vai ser o diâmetro vezes π, vezes 3,14. Como eu sei que o diâmetro também pode ser chamado de 2 raios, eu posso dizer que a minha circunferência é 2 raios vezes π. Que, para gravar, as pessoas acabam dizendo 2πr. Dá na mesma, tá? Que na multiplicação a ordem não importa. 2πr. Então, assim, se eu tenho uma circunferência cujo raio, aí eu vou lá e vejo, né, como é que ficou definido o raio dessa circunferência. Nesse caso aqui, eu tenho um raio medindo 5,5 centímetros. O comprimento dessa circunferência, o comprimento para dar a volta, para cobrir o perímetro desse círculo, vai ser 2 vezes π, que é 3,14, vezes 5,5. 2 vezes 5,5 é 11, 11 vezes 3,14,
314, 314. 34,54 centímetros. Falamos apenas do comprimento da circunferência. 2 PR. Se vocês conhecem algum PR, já deu para gravar. Ok? 2 vezes o π, 3,14, que é o que a gente vai usar mais, vezes o raio, que vai ser informado no problema. Ok? Dá um pause, copia, já voltamos. Então, as atividades. Primeiro, calcule o comprimento da circunferência que tem raio medindo 10 centímetros. Uma circunferência com diâmetro medindo 8 centímetros terá que comprimento? Terceiro, dada uma circunferência com 12 centímetros de diâmetro, calcule seu raio e o seu perímetro. E quarto, o da circunferência mede o dobro do... Quando dividimos o por ele, sempre encontramos, completa, faz a fotinha, manda lá no aplicativo e tá validada essa aula. Espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Ó o pause.